né? E esse ano deu tudo certo, então eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Ah, que massa, Otávio. Feliz fico eu, de verdade. Lisonjeado, assim, de ser lembrado para esse momento tão importante. Obrigado. Muito obrigado. Agradecer também aos bichos, tá, que estão aí. Ontem, durante a semana, a gente destacou a importância de estar envolvido dentro da universidade e acredito que o primeiro passo é esse, né? Não menosprezar qualquer atividade que venha surgir dentro do curso e estar integrando, né? E, sem dúvida, esse é um ponto muito importante, principalmente hoje. Hoje a gente vai falar com a voz da experiência, o cara que passou pelo mesmo caminho que a gente passou ali na graduação, praticamente com quase todos os mesmos professores, né, tio Zé? Verdade. Fez o mestrado na FURG e agora faz doutorado na Universidade de Santa Catarina, né? Na não lembro agora de Na cabeça, UFSC. na UFSC. Então, aos bichos aí que estão nos escutando, fiquem à vontade para ligar a câmera, tá? Aqueles que assim puderem. E anotem as dúvidas aí, para se caso no fim tiver algo para perguntar para o tio Zépica, fica à vontade. Eu te passo a palavra, Zépica, e dá-lhe aí o show para nós. Beleza, beleza, Otávio. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui. Só confirma para mim aí, Otávio, por favor, se você está vendo minha tela. Estamos sim, tio Zé. Então tá, Ó, e gente. Então, preparem, porque vamos lá. acredito ser os melhores slides que vocês vão ter. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então tá, Otávio, já agradeci ali de verdade, né? De coração, prazer estar aqui. E, cara, tu me deu uma tarefa muito engraçada e muito estranha, muito diferente, assim, do que já me deram como tarefa enquanto professor, porque tu pediu pra falar de mim, né? E é muito estranho a gente falar da gente. Se me mandasse falar de Taylor, de Fayol, de logística, de PO, de marketing, acho que seria um pouco mais fácil. Então eu tive que ficar mergulhando um pouco e me estudar para poder ver o que faz sentido falar aqui, né? Foi interessante, assim, se eu entrasse no Big Brother eu já saberia dizer quem eu sou, assim. Aí teria que ensaiar a dancinha só, que essa aí eu não sei ainda. Mas tá, dito isso, eu sou o Zépica, eu sou o Errol Fernando Zépica Pereira Júnior, mais conhecido como Zépica, tá? Essa semana, então, pessoal, obrigado para quem tá aí. Vamos conversar, tá? Mais do que ficar expondo, eu quero conversar com vocês. Então, assim, ó, essa semana retrasada, acho que foi, o Otávio me mandou essa mensagem aqui. Pediu para fazer exatamente isso, ó. Falar sobre a sua. Eu consigo ouvir a voz dele, né? Falar sobre a sua jornada no curso de administração, mestrado e agora seu doutorado. Quais foram suas expectativas e seus medos e como você superou isso e se encaminhou dentro do curso, se tornando um grande e excelente professor e profissional. Essa parte do grande e excelente professor profissional, de repente, é aí o doce do Otávio para me seduzir para vir para cá, tá? Pode ser. Mas eu não vou levar, eu vou levar o elogio para casa porque eu gosto de ser elogiado, tá? Eu gosto de presentes, de elogios e de pix também. Então eu vou aceitar o elogio do Otávio. Daí então, Otávio e colegas, vamos lá. Eu sou o Zépica, como eu já comentei, tá? O errou Fernando Zépica Pereira Júnior, mas o Zépica, essa aqui é a minha melhor foto que eu colocaria de perfil assim no Big Brother quando eu vou fazer minha inscrição ano que vem, por exemplo. Além disso, eu tenho 22. Não, mentira, eu queria, tá? Eu tô com 32, mas eu tô me sentindo com 22 ainda, tá? Então é sobre isso. Eu sou formado em administração com muito orgulho, tá? Formado em administração, que nem vocês vão ser, administradoras, administradores. E eu sou casado com a Natália Zépica. E deixa eu mostrar só me diz, Otávio, se vai rolar o áudiozinho, tá? Do pedacinho que eu recortei, por favor. Peraí. Tá com áudio? Não, não está aparecendo. Tá. Então, Não peraí, me dá um estamos. segundo. Peraí. Deixa eu fazer diferente, então. Vou compartilhar como tela inteira, então, que aí vai dar certo. Tá bem. Tá, vamos lá. Tá.
Otávio, confirma pra mim se agora o áudio vai dar certo, tá? Vamos lá. É... Para... Não, peraí. Ah, tá, eu descobri o que que eu fiz de errado. É que professor bom não pode saber mexer com projetor, né? Diz a lenda. A gente só pode saber dar aula. Professor bom não pode saber mexer no projetor. Vamos Sempre tem lá. que ter aquele para auxiliar, né? Vou dar mais um play, tu me diz aí, ó. Peraí. Deu certo? Não, e a apresentação também não está passando. Ai, para aí. Ai, deu até. Bateu aquela saudade da pandemia, que tudo dava Ah, errado. sim, nenhuma. Saudade zero. Saudade zero, meu caro. Tá, vamos fazer mais uma tentativa, tá? Me ajuda. Ó, vamos lá. Peraí. Eu hoje deixo de ser um menino, eu? Quer ser feliz tá na vida. Então eu vou voltar porque a apresentação tem que ser certinha, tá? Eu sou o Zépica, para quem chegou agora, eu sou o Zépica, eu tenho 22 anos, não vou corrigir mais a informação, deixa assim. Eu sou formado em administração e sou casado com a Natália Zépica, agora sim. Eu hoje deixo de ser um menino que quer ser feliz na vida e passo a ser um homem cujo objetivo mais sublime vai ser te fazer feliz. Para isso, como um bom administrador que eu sou, elaborei um checklist de 10 passos. Tá, eu não vou ficar falando Primeiro. 10 passos para vocês, tá? Eu só quis mostrar que eu sou tão administrador que até no dia do meu casamento eu resolvi dizer que, como administrador, eu elaborava 10 passos para ser feliz e fazer a Natália feliz ao longo da vida. Se vocês quiserem ver esse vídeo todo, tá no YouTube, tá? Pode colocar lá e vocês acham ele. E depois vocês perguntam pra Natália se eu tô cumprindo os passos, tá? Também. Bom, além disso, agora eu sou o pai do Pompeu. Tão bonitinho, né? Acho que eu tinha que mostrar ele também aqui pra vocês. Ele faz parte da minha história. Tá, agora eu parei de bobeira e vamos voltar pra mensagem do Otávio. O Otávio pediu para falar sobre a minha jornada no curso de administração, mestrado, doutorado e as minhas expectativas. Então, eu queria pedir um favor para vocês, tá? Aqui tem um QR Code. Quem puder pegar o seu celular e escanear esse QR Code para a gente poder fazer um Mentimeter, tá? Otávio, de repente eu posso te mandar o link disso. E aí, cara, tu manda no grupo também para quem tiver pelo celular, acho que não vai conseguir escanear, né? Pode Pode ser? ser. Claro. Tá. Bom, vamos lá então, gente. Tá aí o link. Quem puder já entrar nisso aí. O Otávio me fez a pergunta de quais eram as minhas expectativas com o curso de administração. Antes de responder quais eram as minhas expectativas, eu quero saber quais são as expectativas de vocês, tá? Então, vou deixar aqui vocês entrarem aí, esperar pelo menos uma, duas respostas acontecer e aí eu sigo um pouquinho a apresentação. Só me avisa aí se chegou, Otávio, o link, se já conseguiu enviar no grupo, se conseguiram abrir. Pode ser um ok aí com um emoji, de repente, do Meet, só para eu saber como é que tá a coisa. Se Eu vocês consegui. estão conseguindo entrar aqui no Mentimeter. Deu certo? Deu. Eu Tá, eu quero consegui. saber quais são as expectativas de vocês. Qual é a expectativa de vocês com esse curso de administração? Por que vocês resolveram fazer esse curso de administração? Uma palavra, uma frase, qualquer coisa que vocês acharem legal de escrever aqui. Eu ia colocar administrar. Aprender a administrar a própria vida é bom. Aprender a administrar o guarda-roupa, aprender a administrar os contatinhos. Tá, vou deixar isso aqui avançar então e vou voltar para minha apresentação enquanto vocês preenchem. Enquanto vocês preenchem, eu vou falar um pouquinho da minha questão, no que eu sou formado, tá? Eu sou formado em administração pela FURG em 2017, eu sou formado em História também em 2021, já fiz o meu MBA em Gestão Estratégica de Negócios, fiz o mestrado em administração na FURG, fiz Tecnologias da Educação no IFE de Minas Gerais, com ensino à distância, e atualmente faço doutorado na administração da UFSC. Só para vocês verem que eu sou um professor muito sério, assim, sempre fui muito sério, muito compenetrado. Não sei por que você está rindo já, Otávio. Falei um negócio desse, tu voltou para rir. Me senti um pouco burlado.
Vou mostrar para vocês o que eu fiz no dia da minha formatura, tá? Para vocês ficarem aí com vontade de pensar nesse momento. A gente tem 30 segundos para brilhar, tá? A gente fica 4 anos estudando, às vezes 5 ou 6 ou 7, deixa quieto. Mas a gente tem 35 segundos exatos. Então escolham direito a música de vocês no dia da formatura, tá? E eu escolhi essa aqui. Ixi, peraí que eu errei o negócio aqui. Eu escolhi essa. Vou deixar para passar depois. Vou voltar para vocês com o Mentimeter. Vamos ver. Vocês colocaram aqui ter um diploma, com certeza. Empreender, legal, quem escolheu empreender, né? Aprimorar habilidade, ser próspero. Essa aí eu conto ou tu conta, tá? Manu, eu conto, deixa quieto, vamos deixar o povo sonhar. Visão de negócios, legal, legal. Olha aí. Tá, vamos avançar então aqui enquanto esse. Bom, então deixa eu contar para vocês um pouco dessa história, tá? Da minha jornada no curso de administração. Em 2012 eu tirei a minha barba, igual o Matheus, foi o pior erro da minha vida, e eu com essa cara fui lá na escola, nem me lembro que escola é, acho que França Pinto, em Rio Grande, de repente, e fiz o meu Enem, prestei o meu Enem na época. Em 2013 eu lindamente recebi esse PDF. Vocês já têm esse PDF salvo assim no computador de vocês? É o mesmo PDF ainda, Otávio? Que sai com os nomezinhos? Eu acho que é. Nem lembro Esse mais. é o PDF que a gente imprime, dá pra mãe botar na porta da geladeira, assim, né? Saca a Ah, eu folha lembro. da praia. Olha, mãe, meu boletim. Que lindo. A mãe bota na geladeira. Mal sabe o que te espera. Mas tá, em 2013 eu ganhei essa folha e esse PDF mudou completamente a minha vida, tá? E eu, lindo, achei que, tipo, 2013 é meu ano. Aí eu chego na FURG, e greve. Parou tudo. E aí eu fiquei todo o ano de 2013 esperando voltar às aulas. Então, 2013 para mim foi um ano muito que eu entrei na FURG, mas eu fui começar o curso de administração de verdade em outubro de 2013, quando a greve acabou. Então, faz parte dos percalços aí, né? Então, fiquem aí sabendo já, né? Tudo tem os seus caminhos. Mas tá, em 2014 eu deixei minha barba crescer de novo, já estava bem melhor, né? E aí comecei o curso de administração com meus colegas aí, que nem vocês. Vocês já fizeram, inclusive já fizeram essa foto, Otávio. Importante fazer essa foto aqui do primeiro dia, assim, para guardar. Depois do final a gente vê quem foi eliminado, qual era o top 3. Legal. Manu, tu fique na responsabilidade de fazer essa foto amanhã, porque a gente não fez. Vocês não se esqueçam, isso é importante. Depois a gente vê qual era os ranços, porque daí no primeiro dia a gente se abraça, todo mundo se ama. Aí passa 2 semanas, nossa, eu odeio aquela guria, como que eu abracei aquela guria na foto, entendeu? É legal a gente ver a evolução. Tá, então em 2014 eu efetivamente comecei, e aí, Uma eternidade depois. uma eternidade depois, eu me formei, tá? E aí eu quero mostrar o vídeo da minha formatura para vocês. Errol Fernando Zépica Pereira Júnior. Opa Gangnam Style. Errol Fernando é filho de Errol Fernando Zépica Pereira e de Lucimar da Silva Pereira e é natural de Rio Grande. Gangnam Style. Opa Gangnam Style. O resto, gente, é história, tá? Mas eu fiquei meses da minha vida estudando como é que eu fazia a música encaixar para começar a música do Darth Vader até o chapéu e depois começar a outra. Deu certo, tá? Mas houve um planejamento da minha parte para dar tão certo assim. Mas é só para mostrar, assim, que a gente pode se divertir também nesse momento tão sério da vida, né? Tá, daí, avançando, aí eu contei um pouquinho da minha jornada, tá? Um pouquinho dela. Aí eu pedi para vocês mostrarem as expectativas de vocês, né? Vamos olhar aí o que apareceu, ó. Então, gostar do trabalho, aprimorar habilidades, dinheiro, ser próspero, crescimento profissional, abrir a minha empresa. Então, ó, empreender, né? Várias pessoas pensando em empreender, legal. Ser uma profissional, ter visão de negócios. Muito legal, gente. Ali, ó. Então, um pouco dessas expectativas eu também tinha, tá? Então, falamos das expectativas de vocês, deixa eu falar um pouquinho das minhas expectativas. A minha expectativa era basicamente essa, ó. Eu falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fazia
Tá, minha expectativa era comprar minha caminhonete, sim, mas não deu ainda, tá tudo certo, tá? Depois de um tempo, daqui a pouco eu compro ela. Mas e meu pai não me deu também, né? Fazer o quê? Tá, parei de bobagem, ou não. Mas a minha expectativa basicamente era, primeiro, trabalhar melhor, tá? Eu queria trabalhar melhor porque eu trabalhava, acho que alguns vão ter essa história, se vocês quiserem, eu achei legal, tá? Levanta a mão aí no emoji, aí na tela, para poder acompanhar vocês. Mas eu trabalhava assim, tipo, das 8 ao meio-dia, do meio-dia às 8 da noite, às vezes, todo dia de pé, atrás de um balcão, atendendo as pessoas. Aquilo era muito cansativo. Atendimento ao público era um negócio super difícil, demorado, cansativo. Nossa, chegava em casa estressado, não tinha paciência, não conseguia fazer nada por mim, assim, sabe? Eu estava sempre exausto. Então eu pensei em fazer esse curso porque eu queria primeiramente trabalhar melhor. Eu queria ter isso, tá? Fiquei Sara, levantou a mão, acho que João também. É isso, né? Trabalhar melhor, ter um espaço melhor, né? Eu queria trabalhar com pessoas. Eu sempre quis isso, tá? Eu sempre senti que era o meu lugar. Eu não queria trabalhar apenas fazendo algo, mas sim conversando, trabalhando e gerenciando esse espaço. Então, se alguém também tem essa ideia aí de trabalhar com pessoas, levanta a mãozinha só para eu ver aí quem é que está alinhado com as expectativas. Tá, então eu queria trabalhar com pessoas. Essa era a minha grande ideia, tá? No primeiro momento eu pensei até que eu queria ser psicólogo, mas eu digo não tenho, eu só posso entrar na psicologia como paciente mesmo, eu entendi, e aí eu resolvi voltar e fazer esse curso que eu pudesse trabalhar melhor com pessoas. Uma terceira coisa que eu queria trabalhar através da comunicação, eu queria me comunicar, queria que alguém me pagasse para falar, porque eu falo de graça, entende? Eu falo de graça. Eu posso tranquilamente dizer para as pessoas fazerem as coisas de graça. Então, se alguém me pagar para fazer isso, é muito melhor, tá? Então, essa era a minha terceira grande expectativa com o curso de administração. E a minha quarta expectativa era usar a minha criatividade, era usar isso que está dentro da minha mente, assim, que às vezes é uma grande criatividade de tiozão do pavê para comer, né? Mas ela serve, sabe? Ela é importante para minha trajetória. Dito isso, então eu olhei as expectativas de vocês, eu falei um pouco das minhas expectativas, eu posso dizer que eu cumpri todas, graças a Deus, tá? A administração me permitiu trabalhar melhor, me permitiu trabalhar com pessoas, estou aqui com vocês nesse momento, através da comunicação, então estou me comunicando com vocês, usando a minha criatividade, mostrando aí o meme da Ana Castela. Então, assim, a administração me permitiu esse espaço, tá? Não apenas na questão de ser um professor, mas em outros espaços que eu vou comentar também, tá? Eu queria pedir para vocês mais uma interação. Aqui tem outro QR Code, Otávio, eu posso te mandar isso também, tá? Para te poder compartilhar? Peraí. Ali no Tá, grupo do mestrado de vocês. Puxa vida, peraí. Me dá um segundo que eu vou mandar para ti isso aí. Na realidade, eu quero que a gente olhe ali o perfil. Isso aqui é só o perfil do egresso ali da administração da FURG, tá? A administração da FURG. Quem conseguir pelo QR Code melhor, né? Mas quem não puder, tá aqui o link, Otávio. Por favor, encaminhar. Eu vou deixar isso para vocês, isso é importante depois vocês olharem isso, tá? Então, a gente tem as nossas expectativas, mas o curso de administração, ele já deixa bem claro o que que a gente pode esperar dele, tá? E tá nesse site. Então, olha só, o profissional graduado em administração possui uma, o quê? Uma formação humanística, técnica e científica. Por que humanística? Porque a gente aprende a se relacionar com as pessoas, a gente aprende como se relacionar, como trabalhar nesse espaço, de que forma se colocar, né, através dos próprios seminários, trabalhos em grupos, enfim, né? Nos dá uma formação técnica, então a gente vai aprender a fazer algumas coisas, colocar algumas coisas em prática. Quem nunca mexeu num 5W2H na vida que atire a primeira pedra, né? Então a gente tem a técnica e também tem a questão científica de pensar nossa prática, pensar o que a gente está fazendo, tá? Com um enfoque em aspectos econômicos, sociais e culturais. Então, assim, a gente sai um administrador de uma administradora e um administrador de empresas, a gente sai. Mas a gente também sai um administrador e uma administradora de ONG. A gente também sai uma administradora e um administrador de igreja. Um administrador e um administrador de rede social. Então a gente sai um administrador e uma administradora. Se a gente vai atuar numa questão econômica, ou cultural, ou social, daí é com a gente, tá? Porque a gente tem essa possibilidade de tomar decisão, atuar
interdisciplinarmente, né? Então, com todas as disciplinas que a gente vai ver, finanças, marketing, é, nossa, TO, comportamento organizacional, eita, nós, assim a gente vai embora. Gestão de pessoas. Isso tudo vai entrar para a gente poder trabalhar e chegar nessa satisfação e bem-estar do usuário, da pessoa que a gente está administrando. Então, eu convido vocês a darem uma olhada nisso aqui. Com certeza o pessoal do DEA já deve ter mostrado. Se não mostrou, vocês peçam para eles. O pessoal da coordenação já deve ter mostrado também. Mas deem uma olhada nesse site, que ele é bem simples, mas assim, conheçam o perfil do profissional, área de atuação, deem uma olhada nessas disciplinas também, tá? Ver o que que é isso, como é que vocês vão fazer, o que que vai ter ao longo da jornada, né? Se preparar para o que nos espera, assim, tá bom? Então, dadas as expectativas daí que a gente conversou, do perfil do egresso, eu quero falar onde é que eu cheguei depois de fazer esse curso. Então, como eu falei, eu trabalhava de pé das 8 ao meio-dia, das vezes das 2 da tarde até as 10 da noite, 8 da noite, atrás de um balcão, atendendo um monte de gente mal educada, sabe? E aí, quando eu consegui terminar meu curso de administração, eu estava trabalhando já em lugares que valorizavam a minha criatividade, minha comunicação, meu espaço. Então, eu trabalhei na FURG em diversos momentos, na própria FURG, né? Fui estagiário da FURG, fui secretário de educação à distância, assim, trabalhei com a Secretaria de Educação à Distância da FURG, fui tutor na FURG, professor na FURG, tive o prazer de ser professor do Otávio. Além disso, eu também fui professor e atuei na Universidade Católica de Pelotas, tá? Na questão da docência, que nem diz a Rihanna, work, 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 né? O cara trabalha, mas é a vida, tá? Depois eu trabalhei na Secretaria de Inovação e Ciência do Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu trabalhei na SICT, sendo gestor de inovação e tecnologia. Foi uma experiência muito legal também, ver a inovação chegando nos nossos espaços através da atuação. Trabalhei no IFSul, aqui de Pelotas, também nos cursos de educação à distância deles. Trabalhei na Uniaselv, também como gerente, e aí bem a função de administrador, acho que foi o momento em que eu mais executei, assim, porque a minha função era ser gerente da faculdade, assim, então, a gestor, né, a palavra era gestor, então, usando esse espaço, e atualmente também trabalho no iTech da Embrapi, né, na questão da desenvolvimento de projetos, de inovação tecnológica, na empresa brasileira de tecnologia. Eu vou aproveitar e falar o seguinte, tá? Quem está procurando, assim, entrou agora, está procurando outros espaços para trabalhar melhor, para trabalhar ganhando melhor, de repente, procurem a iTech FURG no Instagram, tá? @iTech FURG, tá sempre saindo vagas de oportunidades de emprego lá para a área de administração, até para quem não é formado, tá? Então é um espaço para poder procurar também atuação. E é o espaço que eu estou trabalhando atualmente. Então, assim, eu desempenhei a minha função de administrador nos vários aspectos, tá? Então, desde a área da questão do planejamento, da inovação, do empreendedorismo, da docência. Então, assim, tem espaço, tá? Eu trouxe esse slide para dizer o seguinte: tem muita gente que diz que a pessoa se forma em administração porque não sabe o que quer fazer, e é super verdade. Não, é super mentira, tá? A gente sabe o que vai fazer, a gente vai planejar as atividades, a gente vai gerenciar, fazer as coisas acontecerem. O papel do administrador dentro de uma organização é fazer as coisas acontecerem. Então, é esse espaço, tá? E eu cheguei em vários lugares, como vocês estão vendo, na Secretaria de Inovação do Estado. Nunca imaginei que eu chegaria numa Secretaria de Inovação do Estado, sabe? Aqueles época lá de 2010, trabalhando de pé, nunca imaginou que ele ia estar em reunião com o governador do Estado do Rio Grande do Sul, sabe? Em algum momento. Então, há espaço e eu deixo isso como uma história, assim, que possa levar vocês também a pensar nisso para vocês, tá bom? Bom, dito isso, o Otávio me pediu para falar dos meus medos, tá? Que medos eu tinha. Então, eu falei das expectativas e que medos eu tinha, tá? Então, meus medos. Deixa eu ver se eu cheguei. Tá. É, cara, eu vou te falar bem sincero, assim, o maior medo que eu tinha era, começando sério, eu tinha muito medo de não conseguir terminar o curso de administração, tá? Por trabalhar demais, por não ter apoio familiar nenhum, a minha família sempre foi muito desestruturada, assim, tipo, passando da conta. Eu tinha que trabalhar para poder estudar, então sempre foi uma jornada muito árdua, assim, do trabalho amanhã, trabalho à tarde, vai para aula de noite.
e tu chega na aula cansado, às vezes, não tá afim de estar ali, às vezes aquele montão de conteúdo, tu acha que não vai dar certo. Então, meu maior medo era essa angústia que eu tinha de, bah, não vou conseguir, nossa, não vai dar, nossa, acho que eu não consigo, sabe? E então esse era o meu grande medo. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que a gente cria o nosso espaço, tá? Então, se você chegar nesse momento, eu digo assim, quando essa angústia bater, ela faz parte, ela é normal, tá? E a gente vence ela se a gente tiver a fim de vencer ela, tá? Claro que é muito melhor ter uma rede de apoio, é muito melhor ter colegas que nos apoiem, ter família que nos apoie, que a gente consiga trabalhar de uma forma melhor. Mas se tudo tá dando errado, assim, se a tua família não te apoiar, se teus empregos não te apoiarem, se tu estiver sozinho contigo, se tiver algum filho ainda para poder gerenciar, quero dizer que super é possível, tá? Então era um medo que eu tinha e eu digo hoje que eu consegui passar apesar dele. Um segundo medo que eu tinha absurdo era que viagem, mas eu tinha medo de rodar em alguma cadeira. Nossa, como eu tinha medo de rodar, de reprovar. Era uma coisa desesperadora, porque eu era o aluno padrãozinho no colégio, né? Eu tirava 10 do colégio, que lindo. Eu fico me lembrando disso, dá até uma emoção, até vontade de chorar, que eu tirava 10. Aí eu cheguei na faculdade, a primeira prova que eu fiz, eu tirei 2. Aí eu disse, meu Deus. Gente, 2, entendeu? O que que é 2 para uma pessoa que tirava 10? Ontem eu tava tirando 10 no colégio, hoje eu tô tirando 2 aqui dentro. E aí eu tirei 2 na primeira avaliação e eu já tava em exame, entendeu? Porque se tu não tira 4 na primeira avaliação, tu não vai tirar 12 na outra. Não tem o que tu fazer. E aí eu fui lá e encarei meu exame e passei, e deu tudo certo. Então, o meu medo, assim, é o susto que a gente vai tomar no primeiro semestre, ele faz parte da nossa história. Faz parte da trajetória esse susto, tá? Mas a gente vence ele. E assim, eu tinha muito medo de reprovar. Nossa, reprovei. Reprovei não foi uma nem duas, né? Onde eu chegava na sala de aula e tinha um professor de matemática ou financeiro, eu dizia assim: eu vou rodar, já sabia que eu ia rodar. Porque eu tinha que fazer pelo menos umas 2 vezes para saber aquelas coisas. Estatística 2, então, nossa, eu era fã de carteirinha, assim, eu adorei fazer, fiz várias vezes. Foi muito legal, assim, eu voltava, né? Era uma série confortável para mim. E uma outra coisa, toda vez que eu chegava na sala de aula e eu via o Mico sentado no primeiro dia de aula, eu já sabia que eu ia rodar. Já estava tudo certo, entendeu? Eu ia rodar. Eu ia tirar 5 na primeira prova para tentar tirar 5 na segunda para tentar tirar 5 no exame. Era o máximo que eu ia conseguir fazer. Porque eu não ia conseguir passar. E vocês vão ver que eu estou falando quando vocês conhecerem essa entidade que é o Mico. O Mico é um dos grandes amores da minha vida hoje, mas na época, assim, eu tinha um voodoo dele. Então, tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. A gente pode ter voodoo do professor, o professor só não pode saber. Então, assim, brincadeiras à parte, eu quis dizer que, assim, eu tive muitos medos para fazer esse curso, tá? E eu tive que vencer um por um, assim. Apesar das questões de eu ter que trabalhar, de família, de dificuldades no próprio curso, a questão financeira também era muito difícil, assim, sabe? A questão de tu, na época, tu hoje vocês não têm isso, vocês vão entrar num momento muito privilegiado de que não existe mais a palavra Xerox na vida da gente. Isso aí virou PDF, o Xerox virou PDF. E isso muda a nossa vida, porque antigamente tu chegava a gastar 30, 40 reais de Xerox por semana. Então, se tu não tinha condições, tu tinha que dar o teu jeito. Às vezes tu ficava copiando as coisas para poder levar adiante, tentar pegar livro na biblioteca. Então, eu tinha um medo financeiro também de não conseguir levar e no fim deu tudo certo, assim. Então, quero dizer que os medos, quando eles aparecerem para vocês, tá tudo certo ter esse medo, tá? E vocês também estão muito bem apoiados de DA, né? Isso é importante. Na minha época nem existia o DA estava falecido, coitado. Hoje em dia você tem um DA atuante, uma galera que está aí para ajudar vocês, para ensinar vocês, para ser parceiro mesmo, tá? Nem que seja para desabafar, assim, é isso. O DA tá aí para ajudar real. Então, contem com essa equipe que é muito qualificada, muito dedicada, que faz isso de coração, tá? E eles não ganham R$ 1 para fazer isso, só o talento deles, a disposição deles já valeria muito, né? Então, contem com essas pessoas, tá? Aproveitem esse espaço. Gente, então tá. O que que eu fiz? Eu entrei na administração para trabalhar com pessoas, para gerenciar, para administrar, e no meio do caminho eu virei a rota, porque daí eu descobri que eu queria ser professor. E eu digo, meu Deus, e agora? Nunca imaginei isso, né? Vou virar professor. Então, tá, virei minha rota e fui. Cheguei, então, no como eu superei isso tudo. O que que eu fiz para chegar no espaço que eu tô, né? Como é que eu fui superando esses desafios? O primeiro deles
eu acho que eu queria mostrar essa foto para vocês, tá? Essa foto eu tenho muito carinho por ela, assim. É a turma do Otávio, que tá aí no cantinho. Aí, Otávio, ó. E dos colegas que estão, acho que mais ou menos pela turma do Otávio. Então, assim, ó, como eu decidi ser professor, eu queria chegar nesse lugar, tá? E ele parecia muito longe para mim em 2017, mas em 2023 eu estava nesse lugar. Então, eu quero dizer, assim, bem motivacional, né? Mas eu quero dizer que sim, é possível chegar nesse espaço, tá? A gente consegue chegar no lugar do nosso sonho, é possível. Como é que eu fiz, tá? Primeira coisa foi chegar aqui, tá? No mestrado em administração. Aí o Otávio pediu para falar um pouquinho da minha jornada no mestrado, né? Aqui eu coloquei a minha foto com a minha orientadora, a professora Lívia. Não sei se vocês, acho que vão ter aula com ela agora na sequência já. Aí vocês falem de E mim para ela dizer que ela me amou muito, que eu era o melhor aluno dela, assim. Aí depois vocês me contem também que ela falou bem de mim, tá? Se ela falar mal de mim, vocês fingem que ela não falou também, que eu, não- que eu tenho que eu tenho gatilho, eu fico triste, eu choro, sofro. Tá, gente, brincadeira à parte, seguinte, eu entrei no mestrado, então essa loucura que parecia super longe para mim, quando eu entrei em 2013 e me formei em 2017, eu já estava no mestrado. Só que existe um caminho para chegar nesse lugar. Então, se alguém pensa a longo prazo, e é uma coisa que eu digo para vocês, que já pensem a longo prazo nas jornadas de vocês. Porque assim, bah, professor, eu não sei se eu quero trabalhar com professor, eu não sei se eu quero, eu não sei o que eu vou querer fazer depois. Se tu querer abrir a tua empresa, tá tudo certo. Se tu querer conseguir um emprego, numa empresa privada, tá tudo certo. Mas se por um acaso tu querer prestar algum concurso público em qualquer área, ou se tu querer sair da faculdade e tentar a carreira de mestrado, de docência, não fecha a porta das possibilidades, tá? De chegar lá. Então, assim, ó, começa a tentar se envolver com atividades que forem possíveis, tá? Começa a perguntar para os professores o que que eles estão fazendo, quais são os grupos de pesquisa deles, o que que eles estão estudando, começa a se envolver, se aproximar com essas pessoas, tá? Porque vai aprendendo qual é a ideia disso. Porque se vocês gostarem, daqui a pouco vocês estão fazendo isso e chegam prontos para chegar no mestrado e ter uma bolsa de mestrado. Se vocês acordarem muito tarde assim para esse projeto, não que vocês não consigam, mas ele fica um pouco mais difícil. Então, já vai começando a interagir, ver o que que dá para fazer para chegar lá, tá? Então, com calma, tentar conciliar algumas atividades. Tem colegas de vocês que estavam ali, tem um colega de vocês que está no quarto, acho que quarto ou quinto semestre, e a gente está fazendo pesquisa à distância, assim, eu estou ajudando ele porque ele tem o projeto mestrado, a gente está fazendo. Então, assim, ó, há possibilidades, tá? Isso eu queria dizer. Aqui eu falei do mestrado, e eu acho que eu não falei do doutorado, mas enfim, vou deixar aqui. O doutorado já é a etapa final, né, desse projeto. Então, hoje, no doutorado, eu estou terminando o doutorado, eu faço meu doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, tá? E eu tenho uma orientação também do professor Márcio Bauer, que eu acho que vocês também vão ter aula agora, ou nesse primeiro semestre, ou no próximo. Então, assim, para mim, ele é apaixonante, tá? Ele é uma das figuras apaixonantes, assim, do curso. E mesmo estando lá em Santa Catarina, eu pedi para poder levar ele para poder me orientar lá. Então, ele está na FURB me orientando lá em Santa Catarina. Então, o que eu quero dizer com isso é que, assim, uma coisa muito importante desse curso são as relações que a gente estabelece, tá? Tem uma palavra para isso que chama networking, vou deixar os professores falarem. Mas as relações que a gente estabelece, às vezes, é mais importante do que aquela material que a gente vai receber, ou daquela aula, porque é onde a gente vai colocando aquilo que a gente vai fazer a longo prazo, tá? Gente, bom, daí falei um pouco do mestrado, falei um pouquinho do doutorado, e aí então cheguei no doutorado e para chegar no doutorado de novo, tô falando do que eu fiz para chegar, né? Então eu tive que fazer muita pesquisa, tá? Muita pesquisa. E é isso que eu digo. Então, quem vai para isso aí, quem pensa nisso aí, já começa a se acordar e pensar nas pesquisas. Então, tem pesquisa na área de educação, empreendedorismo, estratégia, marketing, finanças. Nossa, não dá nem para ler tudo, tá? Tá tudo aí online. No final eu deixo aí de repente um contato para vocês olharem isso, começar a ver, pô, mas o que que é isso? Como é que faz pesquisa na administração? Porque a gente tem uma ideia muito caricata de pesquisador, né? Ah, o cientista é o cara que bota o jaleco branco, vai no laboratório. E nada a ver, né? Todo mundo aqui vai ser um cientista social, que vai fazer pesquisa com pessoas, com dados, com informações. Então, cheguei nesse lugar também pesquisando muito. Tem uma das pesquisas que eu sou muito assim apaixonado por ela, que a gente estudou
as mulheres na teoria geral da administração. Então, assim, ó, para as meninas, tá? Para as mulheres, não só, né? Porque os homens também precisam disso, mas as mulheres vão perceber quando começar a estudar que os autores são todos homens, assim, é uma coisa muito estranha. Só tem autor homem, é o Henry Fayol, é o Frederick Taylor, é o Mintz, é o Henry Mintzberg, é o Elton Maio. Dificilmente vai aparecer uma mulher nessa história, assim. E eu me indignei um pouco com isso. A gente foi fazer uma pesquisa sobre essas mulheres na teoria geral da administração. E aí a gente conseguiu publicar essa pesquisa e ficou bem legal. Então, se alguém tiver interesse em ler isso, assim, aí a gente foi mostrar ali, botar o dedo na ferida, né? Então, também indico, tá? Tá, falei das pesquisas. E aí, bom, acho que essa parte já mostrei. Tá. E aí o Otávio, peraí, que eu mudei o troço de lugar aqui. Tá, daí o Otávio chegou para mim e falou isso aqui no final, tá? Que é o seguinte: como eu me tornei um grande, excelente professor e profissional. Eu concordei, porque assim é de mim, entendeu? Elogio eu gosto demais. Eu falei, eu gosto de elogio de presentes de Pix, então eu vou só aceitar esse elogio, sim. Botei até o Harry aqui concordando comigo. É isso, é sobre isso. Me tornei um excelente professor e profissional. Mas assim, brincadeiras à parte, tá, gente? O que que eu fiz, tá? Eu acho que, de repente o Otávio puxou meu saco mesmo, mas de repente ele falou de forma carinhosa, tá? E aí, se ele falou de forma carinhosa, eu acho que um pouco disso tá aqui, ó. Eu tentei ser o professor mais diferente que eu pude durante o tempo que eu fui professor da FURG, tá? Então, não é uma coisa fácil, porque, assim, professor de administração, que a gente está ali há 15, 20, 30 anos, com a mesma coisa, com a mesma aula, com o mesmo material, e eu tentei descobrir o que as pessoas gostavam de assistir, quais eram as séries, quais eram os filmes, quais eram as coisas da cultura pop que as pessoas gostavam de assistir. E eu descobri que as pessoas gostavam de ver Harry Potter, Peaky Blinders, The Office, Modern Family, Grey's Anatomy, Friends, BBB, Stranger Things, Homem-Aranha, e as minhas aulas elas eram todas temáticas, viraram tudo temático. Então, por exemplo, eu fui dar aula de teoria geral da administração e cada conteúdo era sobre uma coisa. Então, sei lá, a aula sobre escola das relações humanas era sobre o supernatural, o sobrenatural. Teoria contingencial da administração era sobre o Django. Planejamento, era sobre La Casa de Papel. Então, eu tentei fazer algo que fosse diferente para poder ser interessante para quem estava me assistindo. E deu certo, assim, o pessoal gostou demais, o pessoal comprou a ideia, o pessoal curtiu. Depois vocês podem perguntar para o Otávio como é que foi a experiência dele nesse aspecto, tá? Mas aí eu deixo a sugestão de que quando vocês forem estudar, assim, essas matérias e quererem ter um apoio um pouco mais leve, não tão intenso, né, de um outro formato, eu gravei tudo isso e tá no meu canal do YouTube. Então, se chegar lá e procurar Professor Zépica, vocês vão achar praticamente muitas das cadeiras de vocês, todas organizadas no YouTube, de forma gratuita, os vídeos estão lá para assistir isso aí, Yasmin. Perfeito. Então já segue aí, já dá um subscribe no Professor Zépica no YouTube. Vai que eu lanço minha carreira de youtuber aqui, né? E para ajudar a estudar, vocês vão ter teoria geral da administração, que é uma disciplina bem intensa, bem pesada, e essa disciplina está toda montadinha lá, toda desenhadinha, assim, com calma. Então, fica aí a sugestão, tá? Mas por que eu fiz isso? Primeiro porque o importante é a gente se dedicar ao máximo com tudo que a gente tem nos espaços em que a gente vai estar. Então não é porque eu estou fazendo a mesma coisa que muitos fazem que eu vou fazer igual a todo mundo. Eu acho que é isso que tem um pouco de valor também. É de tentar trazer a tua cara, mesmo para a tarefa mais rotineira de todas, assim. Uma segunda coisa foi, e para mim é a palavra da minha vida, tá? Foi a questão da empatia. Então, isso aqui tem muito a ver com empatia, porque assim, eu sempre pensei muito no aluno que chegava cansado na minha aula, que trabalhou das 8 da manhã até as 6 da tarde, foi direto para a aula, exausto. Eu não tinha como entregar qualquer coisa para esse aluno. Esse aluno tinha que ter o melhor, porque ele está exausto, ele está ali, ele está tentando, então eu tenho que ajudar ele a tentar. E essa palavra empatia se tornou uma coisa meio viciante para mim, de me colocar no lugar dessa pessoa, de tentar levar as pessoas da melhor forma e chegar nessas pessoas da melhor forma, né? Me colocar no lugar do outro da melhor forma. E eu digo que isso é todo o diferencial de uma administradora ou de um administrador, porque a técnica, as habilidades, todo mundo vai sair daqui tendo, tá?
quem for concluir o curso vai ter. Mas o saber levar essa pessoa com humanidade, isso aí é um talento que poucos vão conseguir desenvolver, né? Então eu deixo essa indicação, assim, para a gente tentar ser um pouco mais empático num mundo tão antipático, tá? Eu acho que um pouco, então, desse valor, assim, que o Otávio me deu e eu fiquei lisonjeado, tem um pouco a ver com isso, assim. Dito isso, aí eu queria também fazer mais uma menção aí a esse grande, excelente profissional e professor, tá? Hoje eu queria muito agradecer a mim, porque eu não desisti. Cara, eu amo esse vídeo. Eu passei esse vídeo no dia que eu terminei o mestrado, eu coloquei isso. Eu quero agradecer a mim. A minha orientadora ficou só me olhando, assim, mas é isso. Tá, gente, mas assim, é verdade, tá? Tem que agradecer a vocês. Vocês têm que agradecer a vocês por estarem aqui hoje, tá? Vocês chegaram em casa, ligar uma câmera, ficar assistindo um professor falar da vida dele. Então, parabéns para vocês por já estarem fazendo isso, tá? Parabéns para vocês por terem chegado na FURG, pelo Enem, pelo desespero que foi aquele SISU entra, sai do ar, nota que muda, aquele montão de coisa. Então, parabéns de verdade, tá? Vocês agradeçam a vocês de verdade e eu agradeço a vocês também, assim, por estar acreditando na educação e naquilo que ela pode fazer por cada um, tá? Então leva isso para vocês já estão vencedores de estar aqui hoje, assim. Dito isso, tá? Eu queria mostrar essa foto que também eu tenho muito carinho, muito orgulho, tá? Eu tive eu tô com 32 anos, então é uma idade jovem, assim, comparado a alguns professores que vocês terão. E no curto espaço que eu tive, assim, dentro da FURG, e na FURG e também na Católica, eu fui convidado 4 vezes já para compor uma mesa de paraninfo, de homenageado. Então, eu fui paraninfo da turma de administração, a última, na FURG, fui homenageado da turma de 2022, da turma de 2023 também, ali a turma de 21. Aqui atrás de mim tem as faixas, né, do paraninfo, do patrono, do paraninfo, do homenageado. Então, assim, quero mostrar isso para vocês assim com muito carinho, tá? Então, poder voltar hoje e falar um pouco disso me deixa muito feliz e mostrar que é possível, né? O sonho que eu tive, assim, foi uma luta, foi árduo, foi difícil, mas não desistindo, deu tudo certo, né? E a jornada, ela se concretiza, se realiza, assim. Para fechar, eu deixo aí esse QR Code, tá? Que é basicamente o Linktree ali para todas as coisas que eu fui falando. Então, ali tem. Aqui eu deixei o @zepcalmo, que é o meu Instagram. Quem querer chegar lá no link na bio do Instagram vai ter o Linktree, que aí tem ali os vídeos do canal do YouTube, as pesquisas, todas as coisas que eu fui falando ao longo e apresentando para vocês, vai estar no mesmo lugar, organizados, tá? Então, quem quiser escanear isso aí, ficar com esse material para ajudar a estudar, garanto que em algum momento da vida isso vai ajudar vocês, tá? Quando chegar naquelas disciplinas malucas, tipo PO, logística, aqueles conteúdos muito doidos, assim, tem um material mais ameno, mais tranquilo ali, de uma forma ou outra, tá? Otávio, essa era a proposta, tá? Assim, que eu consegui fazer nessas perguntas tão intensas que tu me deu em um espaço tão curto de tempo, tá? Agradeço total de novo, fico à disposição agora de vocês. Qualquer pergunta vai ser muito bem-vinda, tá? Ai, Zépica, mais uma vez eu só tenho que agradecer. O Zépica mudou muito a minha forma de ver a universidade, de ver as aulas e os professores também. Ele foi uma das pessoas que proporcionou o que eu vivo hoje, porque foi através de uma aula dele, que foi bem diferente, que ele levou algumas pessoas tri-aleatórias, que eu fiquei sabendo de uma empresa aqui da cidade, consegui um estágio e hoje trabalho como funcionário nela. Então, tipo, eu não tenho nem palavras para agradecer o quanto o Zépica me fez ver as coisas dentro da faculdade e também de conseguir oportunidades. O Zépica realmente é muito isso que ele falava, tipo, chegava nas aulas e aí tava todo mundo desanimado e aí era a aula do Zépica, todo mundo ficava animado, porque era sempre uma didática diferente, ou era todo mundo sentado no chão desenhando, ou era cada um apresentando um tipo de slide. O meu seminário foi baseado na Netflix, pra vocês terem ideia. Então, assim, é muito legal. E lembrar disso tudo, assim, deu mais um gás, assim, para voltar tudo agora na universidade. Então, muito obrigado, professora. Eu não tenho palavras, assim, para agradecer por tudo e por estar aqui presente hoje. E saber se alguém quer fazer alguma pergunta, aproveitem e seguem ele no Instagram, que é o único Verdade. professor blogueirinho que vocês vão ver.
Pode Enquanto também todo abrir o microfone para fazer elogio, né, Otávio? Dizer assim, falar da minha beleza, do meu talento, falar aí da minha. Fazer um elogio ao meu gato, por exemplo. Até vou botar a foto dele de novo aqui. Se alguém querer abrir o microfone e dizer, nossa, como o Pompeu é lindo, eu vou dizer, é verdade, ele é lindo, olha ali. Então, assim, ficou à disposição. Tá, gente, brincadeira, tá? Mas ficou à dá disposição de para verdade, se alguém acompanhar querer de tudo perguntar. ali. Dá para também acompanhar os abusos que ele sofre dentro do casamento Verdade. dele, que a esposa dele leva ele 10 horas da noite para Tóxica. poder fazer academia. É muito Tóxica engraçado. demais. Mas é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveitem. Ó, tem alguém que levantou a mão, não sei se foi erro que levantou a mão, ou se realmente quer fazer alguma pergunta. Se quiser, pode abrir o microfone e perguntar. Eu tô à disposição de verdade, tá? Yasmin, tu é minha carta coringa, porque eu sei que você sempre tem uma pergunta, então bora perguntar. Tá, eu realmente tenho, mas eu ia deixar quieto. Faz, Eu Yasmin, já vai te ser um conheço, prazer. Yasmin. Não adianta mais. Então, eu queria saber se desde sempre tu pensou que entraria para administração. Que pergunta interessante. Então, como eu comentei ali, obrigado pela pergunta, tá? Mas como eu comentei ali, eu queria trabalhar com pessoas e eu queria trabalhar através da comunicação. Então, essa foi minha direção para pensar esse curso, né? No primeiro momento, eu jurava que eu queria ser psicólogo. Eu brinquei ali, mas era verdade. Eu jurava, eu digo, nossa, eu quero trabalhar com as pessoas, assim. E aí eu percebi que não tem nada a ver, porque o papel do psicólogo é muito diferente. Ele te ouvir, ele vai te ouvir, ele não vai falar contigo. Então, quando eu me dei conta disso, eu digo, tá, meu caminho tá dentro da administração. E aí foi quando eu percebi que, bom, é isso. E aí eu cheguei na administração. Então, foi um projeto um pouco. Houve uma mudança ali naquele primeiro momento, né? E, e deu certo. Mas assim, eu fiz Enem para muita coisa, muito vestibular. Nossa, perdi a conta, tá? Porque até entender o que eu queria, eu fiquei pensando o que que eu queria, sabe? Então eu cheguei a fazer vestibular para letras em inglês, que viagem, nunca, né? Que eu ia dar aula de letras, não sei botar uma crase hoje, nada. Mas, tipo, passei para psicologia da FURG, cheguei a passar para psicologia e nem fui fazer minha matrícula, porque eu desisti antes. Passei para engenharia também, bioquímica. Nossa, que viagem! Nunca também. Não sei fazer um cálculo. Como é que eu vou fazer engenharia, sabe? Então, meu caminho ficou bem desenhado. Eu quero me comunicar com as pessoas e era esse espaço que eu tinha de planejamento, de organização, de direção e dentro da administração. Então, não foi desde sempre, mas eu tinha uma ideia, assim, sabe? E aí eu cheguei. Obrigado, meu Yasmin. Obrigada, eu que agradeço. Posso fazer uma segunda? É Claro, rapidinho, sério. Eu cheguei a ver pelo teu slide que tu cursou história também. sim. O que te levou a cursar história assim tão aleatoriamente? Cara, então, de novo, pergunta interessante, né? Eu sempre saí muito da caixa, tá? Assim, dentro da gestão, da administração, a gente tem toda uma questão voltada a uma atuação mais objetiva, né? Só que conforme eu fui fazendo esse curso, eu comecei a perceber que faltava muitas respostas para mim que eu não enxergava, assim. E eu, quando criança, eu era apaixonado por história, assim, na escola eu era apaixonado. E eu comecei a pensar, tá, mas que relações existem? Por que que a gente estuda isso? Por que que a gente faz aquilo? Então, esse porquê das coisas vai faltar um pouco, assim, vai faltando um pouco. E aí foi quando eu resolvi tentar entender o processo histórico para poder também melhorar enquanto professor de administração, porque eu nunca dei aula de história. Então, eu fiz história para melhorar o meu vocabulário enquanto professor de administração. Então, por exemplo, sempre que eu ia dar uma disciplina, assim, até hoje isso, minha primeira aula era história daquilo ali. A gente chega falando da história. Então, tem uma disciplina que é muito nada a ver, assim, ó, pelo amor de Deus, não contem que eu disse, tá? Mas que é pesquisa operacional. Eu sempre achei aquilo muita viagem, assim, nossa, nonsense total. E aí eu fui atrás para entender a história da pesquisa operacional. E aí eu fiz a primeira aula de história da pesquisa operacional e aí eu ainda brinquei com os guris e botei no último slide de aula, eu coloquei a foto deles, que digo, a gente está fazendo a história da pesquisa operacional aqui hoje, assim. E aí aquilo fez muito sentido, aí eu comecei a entender o que que havia por trás e por que a gente estudava aquilo. Então, o história veio por causa disso, para poder entender razões por trás das coisas.
Agora vocês vão ter, vocês não, ou quem for bicho, vai ter teorias da administração. Aquilo é um monte de coisa que tem um fio da meada, mas às vezes não fica tão claro, né? Dependendo. Então, por isso que eu fui atrás de história para poder entender um pouco melhor, assim. Obrigado, viu, Yasmin? Obrigado. Eu imagino eles na aula de TO. Ai, sim. Não sei se é porque é a matéria que mais me bagunçou, que eu fico, ai, coitado deles. TO é legal, cara. Eu adoro agora, eu aprendi a gostar, mas eu vou te falar, eu passei perrengues com ela na pandemia. Acredito, acredito. Ai, ai. A Gente, mais Mônica alguma pergunta? Eu tô à disposição aí. Quem quiser, abre o microfone e fique à vontade. Professor, Oi, João. Pode falar. o senhor falou que na primeira prova que o senhor fez, o senhor tirou 2 de 10. E esse é um grande medo Isso. que eu tive, por causa que quando eu vi ali que as provas valiam 10 e tu tinha que tirar 7, e aí eu fiquei um pouco receoso com isso. E aí, como é que foi que o senhor fez para conseguir melhorar a sua nota, métodos de estudo, coisas assim do tipo? João, não faça essa pergunta pra mim que eu vou chorar aqui, cara. Olha só, vocês vão ter tempo, tá, para poder amadurecer isso e pensar, mas assim, tem que somar 14 as tuas duas notas para tu poder aprovar, tá? Então tu vai ter uma nota do primeiro bimestre que vale 10, uma segunda que vale 10. Se tu tirar 7 no primeiro bimestre, tu aprovou. Tu tem que ir pro segundo e tirar 7 de novo, tá? Se tu tirar 10 no primeiro bimestre, tu só precisa tirar 4 no segundo. Agora tu chega no primeiro bimestre, tu tirou 2, tu já era. Tu vai ter que fazer o exame. Aí tu vai para exame. Então, tu vai atrás de tudo que tu conseguir da nota do segundo bimestre e tenta tirar uma nota mais baixa no exame. Porque se tu tirar por exemplo, se tu tirar 10 no segundo e tirar 2 no primeiro, tu vai para o exame precisando de 4, de repente, pouquinho. Então, a ideia é que sempre tem uma reserva ali que é o exame, né? Mas só que o exame depende do que tu fez nos 2 outros bimestres. Então, tem como se salvar, sim, mas deixar para contar com esse recurso é muito arriscado, porque numa dessas tu reprova real na disciplina, né? E aí tem que esperar todo ano para fazer ela de novo. Então, não sei se eu te respondi, mas é por aí, tá, a coisa. Obrigado. Obrigado, E acho João. que vale muito complementar que uma reprovação não é a morte, não é o fim de tudo. Se acalmem, vocês estão chegando agora. E, inclusive, professor, muitos deles estão saindo do ensino médio, então é totalmente diferente a dinâmica. Acho que até em torno de 80% da turma estão vindo do ensino Nossa. médio. Então é muito diferente a dinâmica. Vocês ainda vão se adaptar, vão encontrar o melhor modo de aprender, de escrever, o que, que vai anotar, se vai gravar a aula ou se não vai. Então tenha calma, que não é um bicho de sete cabeças e a primeira reprovação também não é a morte. É só um ano a mais de FURG, ou seja, um ano a mais de RU a 3 pila. Tem que olhar o lado bom das coisas. Ai, ai. Mas olha só, deixa eu te falar o seguinte, Otávio. Como eu comentei ali, eu tinha muito medo dessas reprovações, tá? Cara, eu reprovei e tô aqui, ó, pleníssimo, entendeu? Até professor. Então, assim, não é o fim do mundo de verdade, tá? Faz parte. Reprovar numa disciplina faz parte. Quando isso acontecer, daí vai falar com o coordenador, às vezes dá para fazer essa disciplina em outro curso, em outro horário. Sempre dá para tentar pensar uma solução, assim, sabe? Então, é isso. Não há desespero, tá? Eu tive agora essa turma que se formou, eu falei assim no discurso deles, que cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Então, tem gente que vai fazer essa faculdade em 4 anos, vai entrar e vai sair, vai dizer, bah, nem me custou nada, foi trifácil. Mas essa pessoa só estuda, tem a mãe, tem o pai ali, dando uma rede de apoio, sustentando financeiramente, ajudando, é uma coisa. Agora tem gente que está entrando aqui que já tem filho, que tem que trabalhar o dia inteiro para cuidar dessa criança. Então, assim, como é que tu vai querer te exigir por igual? Como é que tu vai querer te comparar por igual com um colega que só estuda e que a mãe e o pai sustentam? Não tem como. Então, cada um tem o seu tempo. E quem se forma porque a mãe e o pai ajudou, não tem também mais ou menos valor do que a pessoa que passou a vida inteira trabalhando para poder estudar. Não tem mais ou menos valor essa pessoa também. O que tem é uma diferença, há uma superação diferente. Então cada um tem o seu valor naquilo que faz. Não, a gente não tem que se comparar com ninguém assim, sabe? A gente tem que se comparar com o que a gente pode entregar. Se a gente entregar o melhor que a gente pode entregar, é isso, sabe? Agora, ai, mas o colega da turma tirou 10, grande coisa, tá?
É grande coisa, de verdade. Inclusive, no dia lá, olha, eu já estimulando a competição, mas no dia da formatura, o cara que tira mais nota alta, assim, ele ganha uma medalha, um quadro, assim, do melhor aluno no dia da formatura. E toda cerimônia de formatura tem isso, né? O aluno destaque, né? É uma plaquinha que dá, uma musiquinha tipo Champions League, é uma coisa meio cafonérrima. Mas assim, claro que é bonita, a pessoa chega, recebe a placa, tira a foto. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Das últimas vezes que eu vi, e assim, já vi muita formatura, eu sempre percebi que o melhor aluno da sala normalmente não é o aluno destaque, tá? O melhor aluno da sala não é o aluno destaque. O aluno de destaque, ele estuda melhor, ele decora melhor, ele faz prova melhor. Mas o melhor aluno da sala é o aluno que consegue ser mais comunicativo, criativo, de integrar, de participar, de fazer acontecer. Então, tu passar na disciplina ralando ali num exame, às vezes é mais interessante para tua jornada do que tu tirar 10 e 10 e virar as costas e esquecer daquilo depois, entendeu? Então, o importante é tu fazer a tua história, a tua trajetória, não te preocupar com os outros, assim. Então a questão da reprovação faz parte sobre isso, tá tudo bem, tá? Quem nunca? Então, cada um com o seu tempo, cada um com a sua história. É isso. Acho que não temos mais mãos para perguntas. Tem mais alguma pergunta, gente? Se tiver, eu tô à disposição Boa ainda, tá? noite. Aproveitem. Momento raro, o homem está se tornando doutor, Daqui a depois fica mais pouco. difícil o contato. Ah, e depois Já fica tá cara a livre consultoria, para né? muito Depois. tempo, né, tio Zé? Fica menos de 10 meses, não é ou não? Cara, se tudo der certo, até o final do ano, início do ano que vem, tem mais um diploma na parede, assim. Estamos estudando, estamos planejando isso, né? Coisa boa. Em Zépica, Oi, 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 queria. oi. Tu com esses 22 anos assim, tu já tá realizado, tu pretende fazer mais coisas? Por exemplo, Olha, tentar fazer faculdade. olha, vou te falar o seguinte, tá? Eu tô cansado já, não vou dizer que não, tá? Porque imagina, são 10, 12 anos estudando, só estudando, assim, trabalhando, mas estudando profissionalmente, né, que a gente fala. Então, eu acho que eu quero terminar o doutorado e ir atrás, assim, de trabalhar, de dar aula, sabe? Um pouco dar uma descansada, assim, sabe? Mas a meta tá sempre em aberto, né? Quando chegar na meta, a gente dobra a meta. Nada impede de daqui a pouco eu peguei e dizer assim, terminei outra pós-graduação, vamos embora. Porque eu acho que o mais importante é tu estar saciado com o conhecimento, né? Tu tá, assim, a fim de, o que que eu quero descobrir, o que eu quero aprender, o que eu quero fazer agora. Eu acho que é isso. Mais importante, porque assim, gente, de boa, né? Diploma, tá, é importantíssimo, abre portas, mas assim, quantas pessoas, né, vão sair com aquele diploma? Mais importante é o que tu leva junto contigo, né, para aquele diploma. Então, é isso, sabe? Eu acho que daqui a pouco não é de se duvidar, sabe? Então, mas Eu tô acho no que a gente, último, né? No último, assim, que é o doutorado, tô chegando, no assim. último, eu acho que a gente poderia até montar um bolão para saber se tu vai ter um pós-doc em 1 ou 2 anos. Super a favor. Ai, ai, ai. Socorro. Do nada, Zépica em terras europeus fazendo Já pós-doc. pensou? Aí eu vou pra Coreia, né, cara, pra ver se eu aprendo K-pop, que tá em alta. Imagina. Aí eu volto dançando com os BTS depois do exército, vai ser super legal. É. Ai, Ai, gente, gente. eu acho que é isso, Zépica, e só agradecer, não tenho mais nada para falar. O DA agradece muito por tu ter Obrigado, aceitado. gente. Eu agradeço muito por ter aceitado. Tu sabe que é uma das minhas referências, então muito obrigado aí. E muito sucesso. Finaliza aí esse doutorado, já mete um pós-doc e a gente Obrigado, só vai Otávio. acompanhando. Então, todo mundo acompanhando lá no Instagram do Zépica para ver se ele vai. Qual que vai ser a próxima trama dele? Justo, A justo, caminhonete, justo. A caminhonete. quando é que sai? Então, deixa assim. Deixa assim. O Pompeu dá muito gasto. Deixa quieto, deixa quieto.
Obrigado, tá, gente? Brigadaço, Otávio. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal do DA. Agradeço pelo convite, mas agradeço vocês, assim, pela dedicação que vocês têm por fazer essas coisas acontecerem, porque não é fácil, né? Vocês fazendo um milhão de outras coisas e sendo aluno e também DA, então é uma coisa que toma tempo. Então, obrigado por essa dedicação de vocês, tá? É com muito carinho que, assim, como fui um aluno, eu reconheço esse trabalho de vocês, tá? Então, obrigado mesmo. O pessoal que está entrando agora, de repente, não tem dimensão do que vocês estão fazendo, mas eu queria reconhecer, assim, sabe, esse trabalho, esse carinho, essa dedicação. E o pessoal que está chegando, aproveitem, tá? Aproveitem demais, assim, esse espaço, essas pessoas, essa organização que existe de amparo ao curso, que é o DA, mas também tudo que a FURG vai proporcionar a vocês, né? Então, foi muito importante para minha trajetória, espero que seja para todos vocês também, tá? Então, obrigado, Otávio, obrigado a todo mundo que ficou até agora aí acompanhando, tá? Sucesso para todo mundo. Espero poder vê-los assim formados ao longo da jornada, vai ser um prazer. Certo, gente? Obrigado. Obrigado, Jéssica, e boa aula aí, que logo, logo tu já entra na É classe. verdade. Obrigado, gente. Um Valeu. abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Obrigado, gente. pessoal. Obrigado.